No vídeo anterior, fizemos uma introdução ao assunto das falácias. Nesse vídeo, estudaremos uma das falácias mais conhecidas, o ad hominem. Falácia do argumentum ad hominem, em latim, é traduzido como a falácia do argumento contra a pessoa. É aquela em que o debatedor ataca diretamente a pessoa do seu oponente e não o seu argumento. Ela tem o objetivo de ignorar a argumentação que foi dada, fazendo uma tentativa de lançar um descrédito ou deslegitimar o outro debatedor. A falácia ad hominem é de natureza refutativa e segue a seguinte forma: X afirma B, mas X é uma pessoa desacreditada, logo, B é falso. Não tem a ver com a verdade ou falsidade dos argumentos em si. É deixado de lado o conteúdo da afirmação para criticar o autor da afirmação. E por que é inválido? Porque, mesmo uma pessoa desqualificada poderia colocar um argumento qualificado. Portanto, desqualificar a pessoa não é desqualificar o argumento. E como a intenção suposta de um debate é a de analisar os argumentos, falar da pessoa que está argumentando seria um desvio da intenção, porque seria fugir do assunto central, que são os argumentos ditos por tal pessoa. Essa falácia apela para questões psicológicas e não afeta a verdade das conclusões, mas a confiança na pessoa. Vejamos um caso bem óbvio. Devemos desconsiderar a proposta de lei do vereador sobre segurança pública, porque todos sabem que esse vereador usou drogas na sua juventude. Observe que não é preciso que o ataque seja uma mentira. Mesmo que a acusação sobre o vereador ter usado drogas seja verdadeira, configura-se uma falácia do mesmo modo, porque, obviamente, não há relação do argumento para a conclusão. Ou seja, ter usado drogas não quer dizer que sua proposta seja ruim. Mas perceba o aspecto psicológico da coisa. Quem tem mais probabilidade de aceitar uma falácia como essa? Aqueles que ficam muito impressionados quando se fala em drogas e aqueles que já não gostam do vereador e estão só esperando um motivo para se pôr contra as suas propostas. Mas esse ataque também pode ser mais sutil, para colocar em dúvida o caráter do enunciador, com estratégias como, por exemplo, lançar suspeitas quanto aos verdadeiros motivos das pessoas. Exemplo: é claro que você vai dizer que carne vermelha não faz mal à saúde, você é dono de um açougue. Ou então, a mídia está divulgando tanta morte na Europa porque gosta de desestabilizar o governo. Outra possibilidade seria lançar dúvida quanto à inteligência e conhecimentos da pessoa. Exemplo: o que esse cara entende de política? Ele é um roqueiro. Em termos estritos, sempre que se fala da pessoa e não do argumento, seria uma falácia ad hominem. Mas há casos e casos a se considerar. A determinação de que uma referência à pessoa constitui de fato uma falácia não é tão óbvia. Nem toda consideração sobre a pessoa é desprovida de relevância. Pode ser que ela tenha uma relação importante com a confiança. Seria o caso do mentiroso sendo testemunha ou de um ignorante em um assunto dando opiniões. Como foi dito, estritamente falando, uma refutação assim não seria mesmo logicamente válida, porque o mentiroso também pode falar uma verdade e o ignorante também pode falar algo correto. Mas essa consideração teria um peso probabilístico. Veja outros exemplos em que a referência ao conhecimento da pessoa tem relevância probabilística. Você não pode criticar a teoria da relatividade porque você só tem segundo grau. É muito pouco provável, de fato, que alguém que só tenha uma escolaridade básica tenha avançado nesse conhecimento suficiente para poder não apenas entender, mas criticar física relativística. Outro exemplo: como você quer explicar que a viagem para a Lua é impossível se você é um dentista? Novamente, a menos que se trate de um dentista que de alguma forma se tornou especialista em engenharia espacial, ou que esteja se valendo de opiniões de especialistas e não suas opiniões próprias,
realmente as suas considerações não têm grande peso. Outro exemplo, você nem tem segundo grau e quer criticar um cientista com 20 anos de carreira? A menos que se trate de um super autodidata que construiu algum laboratório de pesquisa nos fundos da sua casa, essa obstação teria sim razão. Vejamos outros exemplos em que a referência pessoal não tem relevância probabilística. Ronald Reagan foi um péssimo presidente americano. É claro, nem como ator ele teve sucesso, era um ator de filmes B. Mas o que tem a ver o ofício de ator com o de presidente de um país? A psicóloga ensina a educar crianças, mas ela não tem filhos. Não existem fontes de aprendizagem fora da experiência pessoal que uma psicóloga poderia acessar? Você não tem que dar opinião sobre trânsito, pois você nem carro possui. Mas por acaso alguém que não possui carro está fora das experiências do trânsito? Agora vejamos outros exemplos de casos semelhantes em que vai variando a relevância probabilística. Não venha falar mal do governo, que você é ateu. Não venha falar mal do governo, que você é evangélico. Você fala mal da ciência porque você só acredita na Bíblia. Observe que nos dois primeiros casos a relação é pouco significativa. Já no terceiro faz um certo sentido, visto que se for verdade que a pessoa só acredita na Bíblia, as suas críticas à ciência poderão estar todas contaminadas por essa perspectiva. Veja agora esse grupo. Você mal sabe escrever e quer criticar Machado de Assis? Nesse caso, vemos que o estudo faz parte do contexto para a crítica. Você mal sabe escrever e quer corrigir a minha equação? Essa frase agora tem um pouco menos de relação lógica, visto que saber escrever bem está mais ligado à literatura do que propriamente à matemática e equações. Outro exemplo. Ludmilo falou que leu meu trabalho e que tinha muita coisa errada, mas Ludmilo é um preguiçoso. Ludmilo falou que quando eu precisar de ajuda para pintar minha casa, ele vai ajudar a pintar, mas Ludmilo é um preguiçoso. Observe que as considerações sobre a pessoa em um caso e em outro têm um peso consideravelmente diferente. Em um pode ser considerado apenas um ad hominem, visto que uma pessoa preguiçosa poderia sim fazer uma crítica pertinente. No segundo caso, a consideração sobre a pessoa tem a ver com a probabilidade de que ela possa se engajar num trabalho físico para ajudar alguém. Uma forma muito comum utilizada por mentes pequenas é falar das aparências dos debatedores, sendo algo que se aproxima do apelo ao ridículo. O cara não tem nem metade dos dentes e quer dar uma de inteligente. Ele é todo cheio de tatuagens e metido a filósofo. Em alguns casos, a aparência pode parecer importar, mas continua sendo uma falácia. Você pesa 60 quilos e quer corrigir o método de treinamento do fisiculturista com 110 quilos? Corrigir um método de treinamento requer conhecimento e não massa muscular da pessoa que corrige. Por isso, uma pessoa de 60 quilos pode ser conhecedora dos métodos de treinamento de musculação e não praticá-los, dessa forma podendo sim criticar aquele que é muito maior do que ele. Uma outra questão que deve ser verificada é a existência de argumentos adicionais. Em alguns casos, a referência à pessoa faz mais ou menos sentido, dependendo de essa pessoa ter ou não fornecido argumentos adicionais. Vejamos um exemplo. X afirma: eu sei que uma onça apareceu no quintal da igreja porque o padre relatou. Ao que Y refuta: mas o padre já falou um monte de mentiras antes. Ele faz isso para atrair atenção para a sua paróquia. O único argumento é o relato do padre? Ou tem mais argumentos? Se a única informação que se tem é o testemunho de um padre que é costumeiro em mentir, a refutação tem um peso considerável. Mas e se houvesse um argumento adicional? Por exemplo, X afirma: o padre relatou que apareceu uma onça no quintal da igreja e disse que estão lá as pegadas para quem quiser verificar. Agora, a refutação, como havia sido feita antes,
seria um ad hominem mais claro. Outro exemplo. X afirma: o prefeito é um irresponsável. Y refuta: você está falando isso porque é inimigo político dele. Mas e se houvesse argumentos adicionais? O prefeito foi responsável porque fez contratos num valor muito alto, o que vai endividar a prefeitura. Se Y refutasse da mesma forma de antes, ele estaria cometendo um ad hominem bem caracterizado, pois o argumento adicional foi ignorado. Ou seja, nem toda referência à pessoa é uma falácia ad hominem. Em alguns casos, justifica-se, pois essa referência não é um mero ataque desqualificador, mas é uma inferência ou uma conclusão após outras considerações terem sido feitas. Nesse caso, a referência pessoal pode ser usada não como argumento único, nem o principal, mas como um argumento complementar. Por exemplo, após ser explanada a impossibilidade de se seguir a ideia, o argumentador completa: a ideia de Priscilo é impraticável, tanto que o próprio Priscilo não a segue. Envenenar o poço é uma forma de ad hominem não dirigida a alguém diretamente, mas dirigida a qualquer adversário em potencial, fazendo uma generalização indevida. Por exemplo, os críticos da psicanálise têm recalques que temem serem expostos por ela. As pessoas contrárias ao desarmamento civil são um bando de psicopatas que querem poder sair atirando por aí. Com tudo isso, podemos então completar dizendo que a falácia ad hominem consiste em apontar defeitos do argumentador naquilo que não tem relevância para se analisar o argumento. E um detalhe psicológico que precisa ser destacado sobre debates é que quando uma pessoa pouco sabe de um assunto, costuma-se perder a paciência com ela e responder afirmando que ela nada sabe ou colocando-a em seu lugar. Talvez os que estejam acompanhando o debate entendam isso colocado dessa forma, mas a própria pessoa geralmente irá enxergar isso como um mero ad hominem. Pode-se ter mais sucesso em ir fazendo essa pessoa tomar conhecimento da própria ignorância do que jogar-lhe na cara o seu desconhecimento. Agora, para qualquer que seja o caso do ad hominem, uma saída simples é você simplesmente perguntar: e sobre os meus argumentos, você tem algo a dizer? No próximo vídeo continuaremos falando de outra falácia, a falácia do apelo à autoridade. Então, até lá!